Olá, pessoal. Espero que no horário que vocês estejam me assistindo e de onde vocês estejam, esteja tudo bem com vocês. Eu me chamo Bárbara Oliveira de Moraes, sou doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Também faço parte do grupo de pesquisa que a gente chama de GRIPES, é o Grupo Interdisciplinar de Pesquisa e Estudos Socioambientais e Comunitários. E me perdoem de antemão esse barulho, mas é porque tem um alto fluxo, né, de automóveis passando nesse horário. Então, a gente vai ter dentro desses 30 minutos que a gente vai conversar aqui nessa palestra, a gente vai ter alguns barulhos, tá? Alguns ruídos. Mas espero que não impacte nessa apresentação. Bem, nessa oportunidade de hoje, nós vamos falar sobre educação ambiental e Agenda 2030. Com essa pergunta, né? O imprevisível é o novo normal? E eu lancei essa questão desde o nosso título, exatamente porque em tempos de normalidade, né, em tempos que nós consagramos como normais, a gente tem vivenciado muitas transformações, e transformações que são rápidas, profundas, em múltiplos aspectos sociais, econômicos, ambientais. E nesse cenário de incertezas e de instabilidades, é importante a gente pensar de como que a sustentabilidade ela tem se imposto como um dos maiores desafios do nosso tempo. A gente tem aí mudanças climáticas, perda da biodiversidade, desigualdade crescente, a pobreza persistente, e tudo isso vai se apresentando em conjunto como um elemento que coloca em risco o bem-estar das gerações atuais, mas também das futuras. Então, diante desses desafios tão complexos, a gente não pode pensar de forma isolada. É preciso que a gente repense coletivamente os modelos de desenvolvimento que nós temos, que nós escolhemos, na busca de alternativas que vão possibilitar a integração aí de diferentes saberes, diferentes setores. E é nesse sentido que eu queria que a gente pensasse junto aqui, não como uma caixinha, tá certo? Não se limitando a uma preservação vista meramente de caráter ambiental, tá? Mas articulando entre os pilares econômico, social e ecológico, com que as ações do nosso hoje não comprometam, então, amanhã. É exatamente nesse contexto, então, que a educação ambiental entra e se destaca como uma aliada fundamental, porque mais do que informar, a gente consegue formar as pessoas, porque a educação ambiental, ela consegue sensibilizar as pessoas para que a gente, de forma conjunta, penso eu, consiga fortalecer os vínculos com o território, estimular práticas conscientes em todas as esferas da vida, ao mesmo tempo que a gente consegue desenvolver capacidade crítica reflexiva para a construção de uma sociedade, então, mais justa, mais resiliente e também comprometida com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que compõem a nossa Agenda 2030. E se o imprevisível se tornou o novo normal, já que a gente tem um contexto de cada vez mais crise, de cada vez mais eventos que estão nos atravessando com inúmeras surpresas, é urgente, então, que a gente, até rimou, né? Urgente que a gente, mas é imprescindível que possamos observar, né, com um olhar sensível, tudo o que está acontecendo, porque a educação ambiental sozinha, enquanto ferramenta, ela não vai frente a todos esses desafios que eu mencionei, conseguir sozinha com que a gente se articule. Então, a gente vai precisar, né, ser orientado para uma ação em que a nossa comunicação, a nossa informação, elas estejam alinhadas para que a gente consiga priorizar aquilo que é, então, urgente, necessário, imprescindível. Então, não dá para a gente isolar os temas. Então, por isso, desse título da apresentação, de alinhar a educação ambiental e a Agenda 2030. Não sei se todos e todas, né, se as pessoas que estão me assistindo aqui conhecem plenamente a Agenda 2030, mas é importante frisar a sua relevância
em um momento, em um contexto em que a questão da crise climática se acentua. E é por isso, então, que a gente já começa falando sobre esses conceitos, então, aqui que eu chamo de conceitos preliminares. Por que conceitos preliminares? Porque é importante a gente pensar nesse momento, nessa transformação que eu coloquei ali, social, econômica e ambiental, que está acelerada, na questão das mudanças climáticas, da perda da biodiversidade, da desigualdade e da pobreza, e do como a gente tem riscos crescentes ao bem-estar das gerações presentes e futuras. Bem, começando pelo que eu chamo de transformação social, econômica, ambiental acelerada, todo mundo aqui que está me assistindo nesse momento, com certeza já deve ter ficado muito assustado com as notícias que a gente tem presenciado. São parceiros comerciais que rompem, por exemplo, os Estados Unidos no último tarifaço impôs para alguns países que eram historicamente parceiros uma tarifa, né, um valor, né, a ser tributado para que, por conta de um apoio, tá certo? Esse país fosse então afetado, fosse prejudicado. Por quê? Porque trabalhando ali no contexto de reciprocidade, se usou essa desculpa, mas na verdade tem uma questão geopolítica por detrás. Porque as estruturas globais, elas têm se reconfigurado de tal maneira que um conflito armado, né, como esse conflito entre Ucrânia e Rússia, ali nos Emirados Árabes, enfim, contextos da América Latina vão trazendo, dentro dessa transformação, então, que eu mencionei, implicações, vão intensificando, tá certo? Os acordos, vão intensificando os conflitos que vão acontecendo não só no Brasil, mas também no mundo. E é aí que a questão social, econômica, ambiental entra, porque se há conflito, se há uma correlação de força, dependendo do papel que cada um desempenhe, a corda vai, com toda certeza, arrebentar para o lado mais fraco. E aí nós temos países que exploram a biodiversidade, exploram os recursos naturais de outros países e tem a figura do explorado. E nesse contexto em que a gente tem, então, essa aceleração das mudanças climáticas, uma gata minha está passando por aqui, daqui a pouco vocês vão ver um rabo aqui, olha ela aí aparecendo, é a nossa convidada. Mas brincadeira à parte, vocês vão perceber que com essa mudança desenfreada, né, das mudanças climáticas, que é fruto do nosso comportamento, que é fruto do não agir, do não cuidado com os ecossistemas, a gente está colapsando em diferentes extremos. Então, a gente tem a questão aí, por exemplo, desse superaquecimento. A gente não tem mais o reconhecimento das estações do ano. Então, tem lugar que historicamente sempre foi muito frio e agora está muito quente. E quando a gente alinha, e tem também o contrário, né? Lugares que sempre foram extremamente quentes e agora estão extremamente frios. Então, quando a gente olha para tudo isso e observa que os modelos de desenvolvimento, eles estão, na verdade, reforçando desigualdade, promovendo a persistência da pobreza, a gente está distribuindo o custo dessa conta que está sendo pago por todo mundo de uma maneira desigual. A gente, então, começa a apresentar riscos ao bem-estar das gerações presentes e futuras. E é aí que a questão de uma agenda como a 2030 é tão importante, porque a gente começa a fazer pactos, a estabelecer acordos, a estabelecer combinados, que vão garantir com que a gente segure um pouco, freie um pouco essas ações que estão comprometendo o meio ambiente, comprometendo a vida das pessoas, de maneira que a gente consiga estabelecer uma justiça socioambiental. Então, a Agenda 2030, ela veio com uma finalidade de favorecer o diálogo, de estreitar, a partir dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que diferentes países, tá certo? Conseguissem sentar na mesma mesa e falar sobre caminhos que nos levem a garantir que o mundo não vai colapsar, que a gente ainda vai viver tempo suficiente para poder acompanhar as novas gerações.
Então, essa discussão aqui que a gente começa a estabelecer, que na verdade nada mais é que um diálogo, é sobre esse período de transformação que a gente está tendo, não só pelo amor, mas principalmente pela dor, e que a gente precisa também pensar sobre uma reconstrução coletiva. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável é, a meu ver, esse pacto global que busca uma reconstrução coletiva, porque um país sozinho não vai conseguir dar conta. E aí, se vocês lembrarem, por exemplo, do impacto da pandemia na vida das pessoas, de como nos afetou, a gente teve, então, escancarado a urgência da gente revisar os modos de vida, de produção e consumo que nós temos. E aí, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável numa Agenda 2030, ela tem esse papel de recuperar constantemente, tá? Que a gente sozinho não vai conseguir fazer o mundo se manter da maneira que ele está agora. Tá certo? Tudo bem até aqui? Eu espero que sim. É um tema bem tranquilo. É um tema que favorece muito o diálogo, favorece muito as reflexões. Vocês com certeza já devem ter analisado, já tivessem, perdão, já pensaram, né? Já refletiram de como que, quando eu estabeleço uma agenda, quando eu estabeleço um compromisso, as coisas tendem a dar mais certo, né? Então, a gente está muito perto de completar aí o que a gente chamou ali do ciclo 2030. A gente tem 2025, falta 5 anos. Então, daqui a pouquinho, a gente vai chegar no limite máximo desse acordo, favorecer esse diálogo, essa reconstrução coletiva. Eu não sei se a gente vai conseguir minimizar tudo ou fechar tudo ali do que estava previsto. Não queria ser a pessoa pessimista para dar essa notícia, mas acredito também que é importante, é por isso que eu vou passar aqui a lâmina, é importante a gente falar sobre o tema, tá certo? E a educação ambiental, ela é exatamente essa possibilidade da gente efetivar alguma coisa, da gente efetivar uma ação, da gente fazer valer o compromisso que foi assumido lá atrás. Vejam, quando a gente tem uma política nacional de educação ambiental no nosso país, a gente consegue estruturar acordos, a gente consegue estabelecer com município, estado, governo federal, uma prática mais integrada, certo? A gente consegue estabelecer um enfrentamento em conjunto para que essas crises que a gente vem vivenciando, vem nos atravessando, nos marcando, sejam vistas com toda a seriedade, compromisso e responsabilidade que tem que existir. Então, a educação ambiental é uma aliada fundamental. Por quê? Porque ela não só informa sobre o que está acontecendo no Brasil, no mundo, no meio ambiente, com as espécies, com a vida, tá certo? Ela permite com que a gente reflita sobre, tá, tudo bem, eu já entendi que não existe um jogar fora, que essas transformações estão aceleradas, que sem um equilíbrio entre meio ambiente, economia e sociedade, a gente não vai conseguir nem preservar o que a gente tem hoje, nem garantir que exista um amanhã. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estimular esse pensamento crítico voltado à cidadania ambiental para que a gente consiga, então, agir. Agir como? Social, local, globalmente. Tá certo? Então, a educação ambiental, ela é uma ferramenta imprescindível, uma ferramenta que vai trazer para a gente condições melhores, pedagógicas também, de compreender como que os seres humanos, o meio ambiente, eles estão integrados. Se eu não cuidar do meio ambiente, a minha vida, o meu existir vai ser afetado. E aí, a gente não tem como entrar na mente de ninguém e conscientizar, tá? Mas a gente tem como sensibilizar, como incentivar ações mais responsáveis. Então, a gente sai da transmissão de conhecimento e traz aí uma formação de valores, de atitudes, que são voltadas, no caso, para a preservação de tudo aquilo que afeta a nossa vida. Ou seja, a gente prepara quem está aqui vivendo agora para poder cuidar melhor desse desafio ambiental que a gente tem,
olhando também para o futuro para garantir que as próximas gerações tenham essa sensibilidade de que a gente precisa, sim, obviamente, garantir a satisfação das nossas necessidades, mas a gente precisa garantir que o meu neto, o meu filho, enfim, o filho do meu filho, serão beneficiados também por tudo aquilo que eu tenho acesso hoje, que é a água, que é o oxigênio, tá certo? Então, essas ações, reflexões, se é assim que eu posso chamar, elas são essenciais, porque a gente não vai falar só sobre preservação de espécies, preservação ambiental, a gente vai compreender que no modelo, né, capitalista de sociedade que a gente tem, tudo virou uma mercadoria. E aí, se a gente não tiver essa compreensão crítica integrada da nossa relação com o meio ambiente, a gente vai consumir cada vez mais aquilo que é desnecessário e vai descartar cada vez mais sem esse cuidado, sem essa atitude, sem essa preocupação ambiental que de fato vai garantir com que eu e as próximas gerações possamos utilizar, tá certo? Esse mesmo espaço, esse mesmo meio ambiente. Imaginem você, fechem os olhos aí, imaginem você, vocês no caso, se vocês tivessem que ir para uma praia, e nessa praia, ao invés de ter ali um mar maravilhoso, com uma água quentinha ou geladinha, uma areia fininha, para que a gente pisasse os nossos pés, fosse só lixo, só material descartado. Seria um caos, seria horrível. Então, para a gente transformar a nossa vida de tal modo que eu consiga ir numa praia e tomar um banho sem lixo, sem resíduo ao meu redor, eu preciso pensar em uma educação ambiental como possibilidade para garantir que eu, que você, que todos nós teramos o nosso direito, que está previsto na Constituição, sejam então assegurados, tá certo? E que as espécies que estão presentes ali naquele contexto, naquele meio ambiente, também sejam preservadas, respeitadas e tenham ali um meio ambiente ecologicamente equilibrado, ou seja, a gente tem aí diferentes campanhas para descarte dos plásticos, porque se o mar estiver cheio de plástico, as espécies marinhas, como os peixes, as tartarugas, não vão conseguir sobreviver, porque elas vão engolir esse material. Elas podem se sufocar, elas podem, enfim, ter N situações em que elas vão ser atacadas e vão ser mortas por conta da ação do homem. Então, tudo isso é prática. Educação ambiental é um agir, é ação, é prática. Então, o que mais que a gente tem que pensar sobre esse agir, sobre a importância da educação ambiental? Chegando aqui na Agenda 2030. Se a educação ambiental ela tem que ser essa ação, reflexão, a gente tem duas fases aí da educação ambiental. A educação ambiental formal, que ela está presente ali, então, no nosso currículo, né, escolar, na universidade. E tem a educação ambiental informal, que é mais do que um conteúdo obrigatório, mas uma abordagem que vai permitir com que eu, com que você, com que todos nós possamos compreender de maneira holística, observando tudo que está ao nosso redor, o mundo que nós vivemos, a maneira com que nos relacionamos, para que a gente consiga pensar e agir de forma sustentável. Então, a gente tem aí uma interconexão, tá certo, na educação ambiental, de pensar o seguinte: não tem como alinhar bem-estar humano e ambiental sem que eu pense na preservação daquilo que diz respeito a todos nós. E aí, o que diz respeito a todos nós? É uma vida justa, tá certo? Eu não vou conseguir erradicar a pobreza se eu não pensar em formas sustentáveis de vida, em formas sustentáveis de me relacionar com aquilo que a natureza me deu de maneira gratuita, como a água, como o fruto, como os peixes, enfim, como uma série de recursos que vão me alimentar, por exemplo. Então, a gente tem mais um objetivo aí: garantir que a pobreza seja erradicada, com que a fome ela não exista mais, que a fome ela seja zero. Isso é um desafio realmente substancial, né? Como garantir que as pessoas terão que comer? Como garantir com que as pessoas tenham saúde, tenham bem-estar, tenham educação de qualidade, tenham igualdade de gênero, tenham acesso à água potável, saneamento, a uma energia limpa, uma energia acessível, com que elas tenham um trabalho decente, a um crescimento econômico sustentável,
que a indústria, que a inovação, que a infraestrutura garantam para essas pessoas, de forma equilibrada, acesso. Que a gente tenha a redução das desigualdades, que a gente tenha cidades e comunidades sustentáveis, que a gente tenha um consumo e uma produção responsável de tal maneira que a gente não vai ter lixo sendo jogado no mar, olha só. E pensar também nos demais objetivos, como a ação contra a mudança global pelo clima, porque não dá para a gente não ter mais só as 4 estações do ano e ficar restrita a 2, ou muito quente ou muito frio. Para que a vida marinha, a vida na água, a vida terrestre sejam preservados, para que a gente não tenha situações como dos conflitos armados, como Rússia e Ucrânia, ou seja, a paz, a justiça, as instituições sejam eficazes, não só para guerrear a partir dos seus interesses, tá certo? E com que a gente tenha parcerias e meios de implementar esses outros objetivos. Então, a Agenda 2030 é esse pacto que eu li aqui para vocês e está aqui presente nos objetivos, tá? Que são 7. Foi definido, então, pelas Organizações das Nações Unidas em resposta exatamente a esses desafios globais que são crescentes. Representa mais do que um pacto ou um compromisso, mas é um marco importante. Imaginem vocês, diferentes lideranças, sentando numa mesma mesa para conversar sobre aquilo que as afetam internacionalmente, globalmente, que é a pobreza e desigualdade, que é a desigualdade de gênero na área da saúde, de bem-estar, no acesso à água. Imaginem esse cenário. Então, há 10 anos, a gente adotou esse plano, elaborou esse plano de forma conjunta, mas ele não surgiu do nada, tá? Ele surgiu a partir dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foram os ODMs, lá no ano 2000, e que antes mesmo dele, a gente teve o quê? A Eco 92, a Conferência Rio+20 no ano de 2012, e outros pactos e outras discussões que já vinha discutindo sobre a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, e também, por exemplo, uma educação ambiental que fosse crítica o suficiente para que a gente conseguisse enxergar para esses cenários de crise que a gente tem enfrentado atualmente, né? E já enfrentou há muito tempo. Então, aqui, a gente tem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que eu já mostrei. Dentro de cada objetivo, nós temos um conjunto de metas, então aí são aproximadamente 169 metas que foram estabelecidas. Dentro de cada objetivo, há pilares, então há intenções, expectativas da gente melhorar a vida das pessoas, tá certo? Então, avançando um pouquinho, para falar sobre o Brasil, qual que é a importância da Agenda 2030 e dessa Política Nacional de Educação Ambiental? Ora, eu acabei de falar para vocês que em um contexto de crescente degradação ambiental, de agravamento das desigualdades e da fragilidade dos laços, não só institucionais, mas sociais, é a educação ambiental que vai preparar a gente para poder discutir, para poder dialogar, para poder se informar sobre o que está acontecendo no território, no Brasil, no mundo, enfim, o que está acontecendo individual e coletivamente. E aí, a gente tem, como eu mencionei, a educação ambiental formal, aquela que está presente nos currículos, e a educação ambiental informal. O que é importante a gente pensar aqui? Que em ambos os aspectos, ou seja, aquela que é formalizada, que está dentro da escola, dentro das universidades, a gente tem um compromisso de orientar a partir dos princípios de equidade, responsabilidade e gestão democrática. E na informal, a gente segue a mesma linha, só que a gente tem uma missão um pouquinho mais aprofundada, que é de estabelecer diálogos que vai ser contribuições práticas, mais do que teóricas, mas contribuições práticas do que está ali presente no saber popular, dessa ação, reflexão que acontece enquanto a gente se movimenta de maneira transdisciplinar, comprometida com o quê? Com a emancipação, com a transformação social. Então, a gente tem aí como um dos principais objetivos da educação ambiental, que é permitir com que os indivíduos, com que as comunidades compreendam a complexidade que um ambiente tem em toda a sua totalidade. Então, a gente tem aspectos biológicos, físicos, sociais, culturais, e cada um desses elementos, ele dentro do espaço e do tempo, são interdependentes. Então, a gente precisa pensar de que educar para a sustentabilidade é, sobretudo, educar para uma nova ética de vida. Então, a gente precisa olhar
para tudo aquilo que nos afeta individualmente, sim, mas transcendendo aquilo que afeta como um todo a nossa sociedade, tá bom? Então, em momentos de tantas incertezas, em momentos em que o imprevisível tem sido o novo normal, porque a gente está ali suscetível a diferentes ataques, tá certo? A diferentes conflitos armados, políticos, a diferentes interesses que estão sendo colocados na mesa, a gente precisa se preparar. E a gente só se prepara a partir de uma educação ambiental crítica. Uma educação ambiental crítica que ela vai trazer uma perspectiva transversal que vai articular prática, saber, sentimento, conhecimento, em que a gente vai olhar para o ser humano e vai olhar para o planeta, em que a gente vai olhar para pertencer a um território, a um município, a um bairro e pensar para além dele. Ou seja, eu vou construir um mundo mais habitável, um mundo mais sustentável, um mundo mais solidário, e não apenas um lugar específico, tá certo? Não apenas um bairro, uma rua melhor. Porque a sustentabilidade, por sua natureza, ela ultrapassa essas fronteiras, tá? Então, a Política Nacional de Educação Ambiental, ela se revela como esse instrumento estratégico para a gente pensar e articular ações integradas de maneira que a gente olhe para as pessoas que estão ao nosso redor, para os estados, municípios, países que estão ao nosso redor, identificando conexões, identificando aquilo que nos une, especialmente em respeito à vida. E os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que eu mostrei para vocês, eles expressam esse compromisso coletivo de enfrentar os principais desafios contemporâneos, que vai da erradicação da pobreza até a mitigação das mudanças climáticas. Porque a gente tem uma visão de desenvolvimento que está para além do financeiro, do econômico. Então, a gente tem ali a educação ambiental como elemento estruturante, que vai fazer com que cada um daqueles objetivos, eles sejam a ponte que levam com que gradativamente eu vá realizando um a um, e não de maneira isolada, mas de maneira articulada. Então, aqui nessa lâmina, eu busquei exatamente trabalhar com vocês acerca disso, de que foi a Agenda 2030 que propôs, então, metas, objetivos, que tem que acontecer de maneira integrada, alicerçada em práticas educativas comprometidas com a transformação da realidade, para que a gente tenha, então, caminhos e caminhos potentes para enfrentar os dilemas contemporâneos que nos afetam e nos atravessam. Mas enfrentar esses dilemas com responsabilidade e esperança também, tá? Não dá para a gente ser só pessimista aqui. Então, eu queria agradecer a vocês que me ouviram até então. Sei que dúvidas irão surgir, é normal, tá? Mas aqui, como foi uma palestra, é uma palestra introdutória, tá? Para que a gente pense, então, a educação ambiental como uma tentativa de integração de objetivos, de compromissos, de pactos, e também para a maior compreensão mais ampla do mundo em que a gente vive. Então, se vocês tiverem dúvidas, podem me mandar e-mail nesse e-mail que eu sinalizei aí, bomorais@gmail.com. Tem o meu Lattes ali também, tem a minha rede social, que é o Instagram. Para quê? Para que a gente converse, né, nesse movimento de que educação ambiental é ferramenta, e ferramenta para promoção de sustentabilidade. Eu vou até voltar aqui rapidamente para a pergunta que motivou exatamente a nossa palestra, para a gente pensar junto o seguinte: se a gente tem um novo normal a partir do que é imprevisto, como eu posso garantir com que os passos que nós estamos tendo, com que os caminhos que nós estamos andando, né, percorrendo, nos traga maior confiança de que as decisões que nós estamos tomando são as melhores para o meio ambiente, para as pessoas, né, para as espécies. É muito importante pensar que um futuro sustentável, ele só vai ser sustentável mesmo se a gente agir. Mais do que desejar, a gente precisa agir. E se a gente quiser alcançar um mundo justo, equitativo, sustentável, é a partir de uma educação ambiental crítica, de projeção, né, e de ação, que vai fazer com que a gente consiga chegar em condições que potencialize os esforços que a gente já vem fazendo há algum tempo.
Mas para isso a gente precisa trabalhar em colaboração. A gente precisa garantir com que as pessoas cada vez mais saibam o que é, então, esses objetivos do desenvolvimento sustentável, que a gente tem políticas nacionais como a Política Nacional de Educação Ambiental, para que a gente consiga considerar e observar os aspectos históricos, conceituais, prospectivos, para fornecer essa visão que eu mencionei e promover um desenvolvimento sustentável no Brasil. E também no mundo. São 17 metas que a gente tem, 17 objetivos, 169 metas, e mais do que um compromisso global para construir um futuro mais equitativo, próspero e ambientalmente consciente. A gente tem aí possibilidades de promover sensibilização, participação e responsabilidade coletiva na construção do mundo que a gente está usando agora, deixando espaço para que quem vier depois da gente consiga ter a mesma responsabilidade que nós temos. Então, queria fechar aqui essa minha fala ressaltando sobre isso. A educação ambiental tem um papel transformador, não só para ser potente no presente, mas também no futuro. Para que a gente tenha a possibilidade dessa construção coletiva, a gente primeiro precisa fortalecer essa sinergia de esforços para impulsionar as ações. Então, fica aqui o convite, né? Vamos nos empenhar cada vez mais de discutir, de dialogar sobre que futuro melhor que a gente quer deixar para nossas gerações que ainda estão por vir e que mundo melhor a gente quer agora, para que a gente consiga iluminar aí os passos e as discussões e as pesquisas em prol de esperança, né? De convicção de que cada pessoa, cada instituição pode sim fazer uma diferença. Começa separando o teu lixo, aquilo que é resíduo molhado do seco. Depois começa a pensar na maneira como você está consumindo. Será que eu preciso de 3, 4, 5 tipos de produto? Um só já não me atende? É assim que a gente se impulsiona enquanto pessoas, enquanto indivíduos a um futuro mais promissor. Enquanto empresa, enquanto instituição, é pensar nisso também. Como que eu posso garantir com que a minha empresa tenha responsabilidade social, ambiental, tá? Espero ver vocês na próxima. Um bom evento a todos e agradecer de novo pela oportunidade do Congresso Nacional de Educação na Contemporaneidade, né, o terceiro CONEC, de estar aqui nesse encontro imperdível com educadores, pesquisadores, estudantes e profissionais de diversas áreas, falando de um tema tão legal quanto esse. Um abraço a todos e todas e até mais, viu? Bom evento!